Deus é bom, amém? Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Você é um embaixador do céu aqui? Amém? Olha o que diz a palavra de Deus no Evangelho de Mateus. Diz assim, Mateus, vamos lá? No capítulo 5, bendito seja o nome do Senhor, aleluia. Mateus no capítulo 5, versículo 14, diz assim: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca num lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão em casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês, que está no céu. Embaixador do céu. Aqui quando Jesus está falando com os discípulos, Ele está dizendo, vocês são luz. E a luz, ela não pode ficar num lugar onde ela não tem a capacidade de irradiar a sua luz e fazer diferença. Aqui nós temos luz acima, porque dali ela pode irradiar luz em todo o ambiente. Jesus disse a esses discípulos que eles eram sal, que tem propriedades de conservar. Sabe, queridos, eu e você somos colocados neste mundo, depois que conhecemos a Jesus, para fazer diferença aonde Ele nos coloca. Mas só é possível se eu e você formos cheios do Espírito Santo, guiados pelo Espírito Santo, controlados pelo Espírito Santo. Se não for assim, seremos mais um, aonde estiver. Hoje, perto de 87% do brasileiro é cristão, considerando católicos, protestantes e evangélicos. Perto de 87% cristão. E nós não estamos fazendo diferença na economia, não fazemos diferença na sociologia, não fazemos diferença na filosofia, não fazemos diferença em nenhum lugar das 7 áreas de influência da sociedade. Não fazemos diferença na educação, não fazemos diferença na política, não fazemos diferença. Aonde nós estamos, somos mais um dos mesmos, de tantos que lá estão. Por quê? Porque não somos cheios do Espírito Santo. Porque não temos uma vida de santidade. Porque não temos uma vida que glorifica o Senhor. Porque não temos postura de verdadeiros embaixadores do céu na terra. Lógico que tem exceções. Mas de um modo geral, é essa a realidade, queridos. Sabe por quê? Porque esses 87% considerado cristão, contando católicos e evangélicos, considerado cristão, tem um coração temente a Deus, mas tem uma mente pagã, tem uma mente alinhada com as coisas da terra, alinhada com as coisas desse mundo. Somos alinhados na sociologia, somos alinhados na psicologia, somos alinhados na filosofia de vida, somos alinhados. Uma mente pagã, um coração temente a Deus, um coração que crê em Jesus, um coração que crê em Deus, mas uma mente alinhada com as coisas
da terra. Não vivemos valores, princípios, cultura do céu. Estamos completamente alinhados, acomodados, conformados, tomando a forma do que há no mundo. É por isso que nós não temos influência. Somos embaixadores que não vivem a cultura do céu, não vivem os princípios do céu, não vivem os valores do céu, não pratica hábitos e cultura do céu. Jesus nos salvou, Jesus nos chamou, Jesus nos escolheu para sermos embaixadores do céu na terra. Eu e você precisamos ser embaixador na escola, embaixador na faculdade, na casa, na família, no trabalho, na nação, embaixadores. Você é um influenciador? Porque você é chamado para ser um influenciador. Mas é impressionante, queridos, o número de cristãos seguindo Felipe Neto, o número de cristãos seguindo cantores mundanos famosos, o número de cristãos seguindo atores e atrizes famosos, o número de cristãos seguindo tanto lixo, influenciadores da sociedade, mas a serviços de Satanás. Quem você segue? No Insta, no TikTok, no Face, quem você segue? Aí uma outra pergunta, quem segue você? Se a tua família seguir você, vai dar aonde isso? Se os teus colegas seguir você, vai dar aonde? Vai chegar em que lugar? Se os teus amigos de escola seguir você, vai ser um bom aluno? Se os teus colegas de faculdade seguir você, serão bons alunos? A Bíblia diz que nós somos embaixadores. Pense nisso. Para ser um embaixador do céu, eu e você precisamos ter uma mente transformada pela palavra, moldados pelo poder do Espírito Santo. Que o Senhor nos levante como influenciadores. Que o Senhor me levante, te levante como embaixador do céu neste lugar. Cheio do Espírito Santo. Comprometido com a vida de santidade. Comprometido em fazer diferença aonde Ele nos colocou. Eu quero trazer alguns exemplos. José. Queridos, o Egito era a maior potência do mundo na época. A cultura do Egito, os valores do Egito, costume do Egito, religiosidade do Egito, política do Egito, é o que influenciava todo mundo naquele momento. Mas também, queridos, a vida pagã dos egípcios, a vida desregrada deles, a vida dos deuses que eles tinham, influenciava toda a sociedade naquele tempo. Mas Deus levanta José. Vamos ler Gênesis. Eu vou ler alguns textos. Bora para Gênesis. Diz assim, Gênesis 39. José havia sido levado para o Egito, onde um egípcio, Potifar, oficial de Faraó e capitão da guarda, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele e que o fazia prosperar em tudo o que realizava, agradou-se de José e tornou-o administrador dos seus bens. Potifar deixou ao seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo o que possuía. Desde o que deixou cuidando da sua casa,
Desde que o deixou cuidando da sua casa e de todos os seus bens, o Senhor o abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. Assim deixou ele aos cuidados de José tudo o que tinha. Não se preocupava com coisa alguma, exceto com a sua própria comida. José era atraente e de boa aparência. Depois de certo tempo, a mulher de seu senhor começou a cobiçá-lo e o convidou: venha deitar-se comigo. Mas ele se recusou. E lhe disse: meu senhor não se preocupa com coisa alguma em sua casa. Tudo o que tem deixou aos meus cuidados. Ninguém desta casa está acima de mim. Em nada me negou, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como poderia eu então cometer algo tão perverso e pecar contra o meu Deus? Queridos, José, de escravo a governador da casa de Potifar, administrador da casa de Potifar. Sabe por quê? Ele é essa influência, porque a bênção estava sobre ele. A vida de santidade que ele levava, o compromisso que ele tinha de agradar a Deus, fazia diferença aonde ele estava. De escravo, vendido pelos irmãos, vendido pelos ismaelitas, à casa de Potifar. A sua santidade custou ir para a cadeia. Deixa eu te dizer uma coisa. Nós comprometemos a nossa santidade de uma forma muito fácil. Nós comprometemos a nossa santidade como qualquer habitante desse país compromete por coisas tão pequenas. Se você decidir viver uma vida de santidade, o diabo vai te confrontar. Mas ele se levanta para cair na vida daqueles que querem viver uma vida de santidade. Se você decidir viver uma vida de santidade, o sistema mundano vai te confrontar. Mas confronta para cair. Porque aqueles que decidem viver uma vida de santidade são honrados pelo Senhor. São honrados pelo Senhor. Eu tenho exemplos, tanto de ter decidido agradar o Senhor, quanto de ter errado. Ter aberto mão de coisas pequenas. Deus nos chama para ser exemplo, queridos. Assim que eu assumi a gerência da filial da Cativa em Cornélio, jovem, solteiro, sozinho, um produtor me fez uma proposta indecente para fazer um desvio de produto da empresa. Se tornou meu amigo, me agradava, e um belo dia, descaradamente, faz a proposta. Quando ele viu a minha cara de indignação, ele falou assim: e pode ter certeza, entre a tua palavra e a minha, o presidente vai acreditar em mim. Falei: não me interessa em quem ele vai acreditar. Hoje mesmo ele vai saber da proposta que você me fez. E ele virou as costas, eu liguei para o presidente e contei da proposta que eu tinha recebido. Era um produtor importante. Mas eu fui honrado pelo Senhor. E ele trabalhou para me tirar de lá e não conseguiu. Sabe, queridos, José, o que ele faz dos 17 anos aos 30? Uma vida de santidade para agradar o Senhor. Quem você está influenciando? Quem está influenciando a tua vida? José teve coragem de viver diferente. Ele teve coragem de se posicionar e foi uma influência maravilhosa para todo o Egito. E por onde ele passou, foi uma influência maravilhosa. Na casa de Potifar, foi uma influência abençoada. Na cadeia, foi uma influência abençoadora, a ponto de ser levado para o palácio de Faraó. E lá, queridos, ele continuou fazendo a diferença. Olha o que diz Gênesis 41, o versículo 38.
Por isso o Faraó lhe perguntou: será que vamos achar alguém com este homem, como este homem, em quem está o Espírito divino? Olha aí, quando ele conta para Faraó a revelação do sonho que Faraó teve, e ele fala para Faraó: o Senhor precisa achar um homem capacitado, que vai administrar toda a produção dos próximos 7 anos, e vai guardar essa produção, porque quando chegar os 7 anos de escassez, o Egito terá alimento suficiente para manter o seu povo e alimentar as nações vizinhas, que virão aqui comprar. E Faraó diz o que nós acabamos de ler: será que vamos achar alguém como José, em quem tem o Espírito divino? Você é conhecido onde você está por ter o Espírito de Deus? Você é conhecido por onde anda por ter o Espírito Santo em você? Como você é conhecido aonde você está? José foi levantado como governador do Egito. Abaixo do Faraó, ele era a principal autoridade. E fez isso por muitos, muitos anos. Porque ele era um representante do céu na terra, por causa da vida de santidade, vida de compromisso com Deus. Mas, queridos, ele não foi uma influência só para Faraó, ele não foi uma influência só no Egito, mas para todas as nações da terra. Porque todo mundo da época ficou sabendo que toda a riqueza do Egito se devia a um homem cheio do Espírito Santo de Deus. A Bíblia traz um outro exemplo maravilhoso para nós. Daniel. Vamos ler? Daniel capítulo 1. Daniel no capítulo 1, versículo 8 diz assim: Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster desses alimentos. Uma decisão que Daniel tomou de não se contaminar com a comida e com a bebida do palácio. E por que ele tomou essa decisão? Porque ele queria viver uma vida santa que agradasse a Deus. Ele decidiu viver valores, princípios e cultura do céu. Por isso ele toma essa decisão. Olha o que diz o versículo 20 deste mesmo capítulo. O rei lhes fez pergunta sobre todos os assuntos nos quais se exigia sabedoria e conhecimento, e descobriu que eram 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores de todo o reino. Queridos, o resultado de viver em santidade é que a sabedoria de Deus foi derramada sobre eles. A unção do conhecimento foi derramado sobre eles. Mas eles tomaram a decisão de querer aprender. Qual foi o último livro que você leu? Que curso você fez esse ano? Que curso você está fazendo? Que conhecimento você está buscando? Muitas vezes nós queremos o lugar e queremos o recurso que a posição nos dá, mas não queremos pagar o preço de investir em conhecimento e sabedoria. Queridos, Daniel e seus amigos chegaram na Babilônia, não mais que 17 anos, não mais que isso. Por 3 anos fizeram faculdade no Egito. E por 3 anos, ele e seus amigos eram destaque no conhecimento que buscavam.
porque eles não dependiam apenas do que buscava conhecer, dependia da sabedoria que vinha do céu também. Você tem ideia de quantos jovens foram levados prisioneiros para a Babilônia? Foram milhares levados para a Babilônia, mas a Bíblia fala de 4 jovens que se destacaram. E o segredo desses jovens é uma vida de santidade para agradar a Deus. O que você tem feito para ser um autêntico embaixador do céu aqui na terra? Qual é o teu estilo de vida? Como você administra suas finanças, seu conhecimento, sua família, seus relacionamentos? Como você cuida desses detalhes? Queridos, Daniel se tornou uma influência maravilhosa para Nabucodonosor, para o filho de Nabucodonosor, para o rei Ciro, para o rei Dario da Pérsia. Passou esse reinado, entrou o próximo, ele continuou sendo um referencial de bênção, de sabedoria e de conhecimento. Porque tinha uma vida de santidade que agradava o Senhor. Olha o que diz Daniel capítulo 2, o versículo 46. Diz assim: então o rei Nabucodonosor caiu prostrado diante de Daniel, prestou-lhe honra e ordenou que lhe fosse apresentada uma oferta de cereal e incenso. E o rei disse a Daniel: não há dúvida que o seu Deus é o Deus dos deuses, o Senhor dos reis, aquele que revela os mistérios, pois você conseguiu revelar esse mistério. Então o rei colocou Daniel num alto cargo e o cobriu de presentes. E ele o designou governador de toda a província da Babilônia e o encarregou de todos os sábios da província. Quando Daniel traz a revelação dada por Deus, quem se dobra para quem? Daniel está em pé, o rei se dobra diante dele e confessa: o teu Deus é o Deus dos deuses, o teu Deus é o Deus dos reis, o teu Deus pode todas as coisas. Quem está influenciando quem? Lá no Império Babilônio. Por causa de uma vida de santidade, por causa de uma vida de comunhão com Deus e por causa de uma vida de buscar conhecimento. Você parou de estudar? Volte. Você tem menos de 90? Dá tempo, estude. Vá adquirir conhecimento. Que curso você está fazendo? Fiz 3 cursos esse ano. Estou fazendo mais um. Queridos, quem para de aprender, para de crescer. Quem para de aprender fica estagnado. Que livro você está lendo? Como é que Deus pode te usar se você parou no tempo? Como é que Deus pode te usar se você não está investindo em se qualificar? Está lendo Bíblia? Quantas vezes lê Bíblia? Quantas vezes para orar? Nós estamos num projeto Atitude 333, desafiando toda a igreja a viver experiências de orar 3 vezes por dia. Olha o que diz o capítulo 6 de Daniel, o versículo 10, diz assim: quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém, e 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus, como costumava fazer. Uma das coisas que o fez um embaixador do céu no Império Babilônico, que o fez um influenciador de toda a Babilônia, vida de comunhão diária com Deus. Comunhão diária com Deus, 3 vezes por dia. Abria sua janela em direção para Jerusalém, se dobrava e levantava a sua voz, pedindo sabedoria, pedindo entendimento, confessando ao Senhor, buscando a ajuda do céu. 3 vezes por dia. Essa é uma das coisas que o fez influenciador.
Quando ele revela, o rei cai de joelho diante dele. Quem está influenciando quem? E de novo armaram para destruí-lo. Com muita dor, o rei manda colocá-lo lá onde tinha os leões, na cova dos leões. E Deus apregou a um jejum para os leões. Os leões entram num jejum total, sem se alimentar, sem água, sem comida. E serve de travesseiro para Daniel descansar. Encostava no leão, descansava, dormia um pouquinho. E o rei trancaram a porta com medo de que alguém pudesse lá tirar. Travaram com o selo do rei para que ninguém mexesse. Mas quando o rei vai lá, fala: Daniel, por acaso o teu Deus te livrou? E ele tem uma surpresa. Daniel grita: o meu Deus sabe que eu sou inocente. Por isso ele não permitiu que os leões tocassem em mim. E sabe o que acontece com os acusadores? Quando são jogados eles, as esposas, escute, a sua família paga pela tua falta de santidade. Os teus filhos pagam pela tua falta de santidade. As portas que você abre de casinho que você tem com o capeta, os teus filhos pagam caríssimo por isso. Porque nesse erro dele, dos homens que acusaram ele, eles foram lançados, suas esposas foram lançadas, seus filhos foram lançados. E a Bíblia diz que antes que chegasse lá, os leões já acataram lá em cima. Estavam de jejum, quase 2 dias sem comer. Escute, você é embaixador do céu. Deus quer nos levantar como embaixadores. Deus quer nos levantar como embaixadores, queridos. Deus tem algo maravilhoso para a tua vida. Algo tremendo. Olha o que diz Daniel, capítulo 1, vamos voltar um pouquinho. Capítulo 1, versículo 11 até o 19. Olha o que diz sobre Sadraque, Mesaque e Abidnego. Pessoal que está grávido aí. Michele, dá tempo de mudar. Olha que sugestões lindas. Pessoal, presta atenção. 11. Daniel disse então ao homem que o chefe dos oficiais tinha encarregado de cuidar de Daniel, de Ananias, Misael e Azarias, aqui outros nomes. Peço-lhe que faça uma experiência com os seus servos durante 10 dias. E vocês conhecem a experiência. Vamos ler o 19. O rei conversou com ele e não encontrou ninguém comparável a Daniel, a Ananias, a Misael e a Azarias, de modo que eles passaram a servir o rei. Milhares de jovens foram levados escravos. Mas aqui a Bíblia fala de alguns que decidiram não se contaminar com a bebida, com as mulheres, com a comida da Babilônia. Porque não tenha dúvida, queridos, que para esses jovens, preparados para cargos importantes, eram-lhe oferecidas virgens, quantas quisessem. Mas eles decidiram não se contaminar. Porque eram embaixadores de Deus na terra. Olha o que diz Daniel 3, versículo 12. Mas alguns judeus que nomeaste para administrar a província da Babilônia, Sadraque, Mesaque, Abidnego, que não te dão ouvidos, ó rei, não prestam culto aos teus deuses, não adoram a imagem de ouro que mandaste erguer. Furioso, Nabucodonosor mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidnego. E assim que eles foram conduzidos à presença do rei, Nabucodonosor lhes disse: é verdade, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vocês não prestam cultos aos meus deuses, não adoram a imagem de ouro que mandei erguer? Agora, porém, quando vocês ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, se vocês se dispuserem a prostrar-se em terra e adorar a imagem que eu fiz, será melhor para vocês. Se não adorarem,
serão imediatamente atirados na fornalha em chamas, e que o Deus, seu Deus, poderá livrá-los das minhas mãos? Sadraque, Mesaque e Abednego responderam: ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus que prestamos culto pode nos livrar. Ele nos livrará das suas mãos, ó rei. Mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses. Não adoraremos a imagem de ouro que mandou erguer. A maior prova de compromisso com Deus. Deixa eu te dizer uma coisa. Ciladas que o diabo coloca no seu caminho são oportunidades de você glorificar a Deus. Ciladas que se levantam na sua caminhada são oportunidades de honrar o teu Deus. Aqui eles decidiram honrar a Deus e eles se tornam uma grande influência para toda a Babilônia e todos os 120 nações comandada pela Babilônia. Sabe o que acontece? O rei manda aquecer a fornalha 7 vezes mais. Pega os homens mais fortes que ele tinha e os 3 jovens amarrados. Quando eles chegam próximo para lançar esses jovens, aquele que tem o controle do calor do fogo já estava lá e mandou um pouquinho daquele fogo para fora, que morreram os soldados que foram lançar os jovens. Mas quando o rei olha lá para dentro, ele vê um quarto homem, andando desamarrados, circulando dentro da fornalha. 4. Ele diz: não foram 3 que nós lançamos? Eu vejo um quarto que tem a semelhança de Deus. Deixa eu te dizer, quando nós somos fiéis ao Senhor, Ele não nos livra da fornalha, mas Ele entra junto. Ele não nos livra do problema, mas Ele entra junto e Ele faz a diferença. Sabe por que o fogo não queimou? Porque o sol da justiça, trilhões de vezes mais forte que o fogo, estava lá dentro, a ponto de aquele calor não fazer a menor diferença lá dentro. Porque o sol da justiça entrou naquele lugar e apagou o poder do fogo. Queridos, eu e você não fomos chamados para viver uma vida medíocre. Sabe o que é vida medíocre? Vida mediana. Viver de qualquer jeito. Fomos chamados para ser embaixador do céu nesta terra. Ser cheio do Espírito Santo para fazer a diferença que Ele nos chamou para fazer. Sabe o que acontece? Depois desse decreto que eles não se dobraram, o rei faz um novo decreto, válido para as 120 províncias que a Babilônia dominava. 120 províncias. Quem desrespeitar o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego vai ser morto e a sua casa vai virar um lixão. Qualquer que não reconhecer o Deus desses meninos na Babilônia e nas 120 províncias, quem você está influenciando? Que vida está mudando por causa da sua vida de compromisso com Deus? Vida de santidade, vida de compromisso com o Senhor. Pessoal do louvor, vamos ficar em pé. Venho aqui o pessoal do louvor, deixa eu dizer uma coisa. Você pode ser a única Bíblia que alguém está lendo. Você pode ser a única Bíblia que alguém está lendo. E se ele continuar lendo só essa Bíblia, ele vai chegar aonde? O que ele vai conseguir se continuar lendo só esta Bíblia, que é você? Escolha seus amigos. Escolha com quem você anda. Decida mudar de vida. Se você é divorciado e anda com divorciado, sabe o que vai acontecer?
vai acabar seu casamento. Se você só anda com vida torta, seus amigos é da pá virada, sabe o que vai acontecer com você? Vai voltar a ser um deles. As 5 pessoas que estão mais próximas de você é quem define quem você é. É quem dita para onde você vai. Paulo, quando escreve aos Romanos, ele diz para não tomarmos a forma desse mundo, mas transformar pela renovação da palavra que me alimenta, da comunhão com o Espírito Santo que me alimenta, da vida de oração que me alimenta, transformar aonde eu estou, pela vida com Deus que nós precisamos levar, queridos. A cultura da Babilônia, a economia da Babilônia, os valores da Babilônia, a infraestrutura da Babilônia, a tecnologia da época da Babilônia, não influenciaram aqueles jovens, porque eles decidiram continuar com a cultura do céu. Nós estamos no projeto Atitude 333. Você precisa colocar a cultura do reino de Deus acima de qualquer cultura, a economia do reino de Deus acima de qualquer economia, a política do reino de Deus acima de qualquer política, os valores do reino de Deus acima de quaisquer valores. Eu e você precisamos ter a coragem para fazer a diferença. Você é influenciado pelo mundo ou você influencia o mundo? Lembra-se que embaixadores do céu são colocados por cabeça e não por cauda. Levante-se para vencer, porque o teu Jesus tem um futuro glorioso para você. Decida caminhar em vitória, porque o teu Deus te sustenta e tem uma vida vitoriosa para você. Decida abraçar os valores do reino, porque você vai ser um influenciador abençoado e maravilhoso aos olhos de Deus. Pode ter certeza disso. Pode ter certeza disso. Decida orar 3 vezes por dia. Decida se comprometer com a oração. Decida se comprometer com a leitura da palavra. Decida se comprometer com uma vida que agrada ao Senhor, e Ele vai fazer de você uma influência maravilhosa, lá na empresa, lá na escola, lá na sua casa, lá na família, lá no trabalho, lá na sua vizinhança, aonde estiver, você será uma influência abençoada, cheio da presença do Senhor.